Príncipe da paz, Ele possa gerar paz em nossos corações. Vamos ter fé, nossa irmã Dayana tem influência nesta noite de nos trazer a palavra. Vamos orar a favor da vida da irmã Dayana. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, a tua serva, Deus amado, ela foi convidada e aceitou o convite de ser boca do Senhor. Pai amado, através da vida da tua serva, ministro, Deus Todo-Poderoso, teu querer na vida dela, na vida da tua igreja, da qual ela faz parte, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saúde na igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos dar na igreja principalmente nisso. Livro de Romanos, no seu capítulo 12, a partir do verso 1, no nome de Jesus. Já foi lido, então creio que a Bíblia de todos está marcada, né? Podemos ler no nome de Jesus? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai de amor, já foi orado pela minha vida e agora, Pai amado, nós apresentamos a tua palavra. Senhor, eu não tenho, Pai amado, o que oferecer à tua igreja. Pai amado, a não ser, Senhor, aquilo que o Senhor me deu nessa noite, Pai. A minha parte eu fiz, Senhor, foi estudar, e eu peço que o Senhor venha falar conosco, comigo que também faço parte desta comunidade cristã, Deus. Fala conosco nesta noite, nós carecemos de ouvir a tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se dar glorificando o nome do Senhor. Como o nosso pastor nos ensina, é repetição para aprender, né? Já como a Gilmara pegou, repetindo, mas eu vou repetir mais uma vez. Nós podemos dividir Romanos em duas partes. No 1 ao 11 trata-se de doutrina, ensinamento, né? Não são usos e costumes, mas sim a palavra do Senhor sendo ensinada. Do 12 ao 16 é algo simples, é a aplicação desses ensinamentos em nossa vida cristã. Então, o que significa então doutrina para nós? Doutrina significa algo simples, é um conjunto de ensinamentos baseado nas Escrituras. E aí eu acho interessante, né? O pastor falou, e aí a gente vai anotando os cursos, irmãos obrigando, a gente vai anotando. O apóstolo Paulo, ele deixou a carta aos Romanos, preparando o caminho, né? Preparando o caminho para as igrejas que haviam de vir. Ele ainda não tinha visitado, né, a igreja de Roma. Então, a carta a Romanos serviu para mostrar quem ele era. Porque até então, o apóstolo Paulo, Saulo, então perseguidor, o apóstolo Paulo veio o quê? Agora ser perseguido, né? E a gente vê que o Senhor não mudou o nome dele, né? Ele, o nome dependendo da localidade, se não me engano, né, pastor? É Saulo. Mas, agora passou a ser Paulo. E é sobre o que nós vamos falar nessa noite. Enquanto a missionária Cristina louvava, eu fui estudando, e eu fui pensando e falando com o Senhor. E aí o que mais se fala atualmente é sobre avivamento. Aleluia. Mas aí o que é o avivamento verdadeiramente? E foi um questionamento que eu fiz. Eu fui pesquisando avivamento. As pessoas acham que avivamento é você saltar, é você falar em línguas, é você sapatear. Não é. Ser renovado pelo Espírito Santo é uma coisa maravilhosa. Falar em línguas é algo muito bom. Mas o significado de avivamento é algo tão profundo
E aí, onde nós entraremos hoje na nossa pregação é o que é necessário para que esse avivamento aconteça. O apóstolo Paulo, ele deixou algo bem simples para nós. Aleluia, Deus. Maravilhoso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, como toda boa professora, a gente tem sempre um dicionário em casa, né? E aí eu fui pesquisar o significado de sacrifício. E aí, o que mais me chamou a atenção não foi oferecer uma vida, não foi oferecer um holocausto. Foi algo bem mais lá no finalzinho da palavra, na definição, que é algo que nós falamos pouco hoje em dia. Renúncia. Sacrifício é renúncia. Porque sacrifício significa que nós temos que deixar algo ali. E quando fui pesquisar um pouco mais qual o significado de renúncia, e aí veio algumas palavras no dicionário da língua portuguesa sobre renúncia. Significa recusar, rejeitar, desistir. E o que mais me chama é deixar a posse dele. E vamos tratar de cada um deles nessa noite. E para isso nós vamos primeiro lá em Tessalonicenses, no seu capítulo 4, no verso 8. E a primeira palavra na qual o Senhor tratou comigo foi justamente o recusar. Tessalonicenses 4,8 diz assim: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Falar sobre recusar, esse verso, de Tessalonicenses, ele vem nos falando o quê? Olha, você vai ler lá desde o início, em casa vocês leem, não temos tempo, mas desde o início do capítulo 4, ele vai falando pra gente assim: olha, é necessário uma vida de santidade. Ele nos exorta, o apóstolo Paulo vem nos exortar uma vida de santidade. Então, quando ele vem falando lá no verso 8, portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, ele está dizendo que, olha, você tem que parar de viver uma vida desordenada. É necessário santidade, é necessário separação, é necessário que você entenda que nós fomos chamados para ter uma intimidade, um relacionamento. Não é algo raso, mas é algo profundo, no qual não tem mais tempo para uma vida rasa, não é mais tempo de um evangelho direitinho, porque hoje nós estamos falando para crentes em Cristo Jesus, que todos nós aqui já fomos batizados, cremos no evangelho da cruz e somos testemunhas vivas deste evangelho. E ele vem nos exortando aqui: olha, está vendo aqui amor fraternal, está vendo aqui que não é necessário uma vida de santificação, você rejeitar as imundícias. Olha, você não pode oprimir nem enganar ninguém. Então ele está nos direcionando: olha só, você está vendo esse caminho? Se você continuar por este caminho, você vai a balde. Você vai como um rio onde a correnteza está tão firme, tão firme, tão forte. Para quem sabe nadar aqui, quando você entra, na regra a gente fala na praia que você cai numa vala, ela puxa você reto, e você está no meio do oceano. E para quem não sabe sair dela, o triste fim é um afogamento. E aqui ele está falando para a gente assim: olha só, segue uma vida correta no evangelho, porque senão você vai acabar se afogando. Não vai ter como sair na transversal, não. Então segue. Siga firme olhando para o alvo que é Cristo. Então os nossos olhos têm que estar na cruz do Calvário. Não temos mais tempo para meninices, não temos mais tempo para infantilidades, porque o Senhor está nos exortando: olha, vem para perto, porque eu quero intimidade. Porque Romanos 8 diz para mim, para você, assim, no verso 35 ao 39, nada pode te separar desse amor. Então, se nada pode nos separar desse amor, quer dizer o quê? O
direção de Deus. É necessário a gente recusar viver uma vida sem que Ele seja o leme da nau, sem que Ele seja aquele que direciona as nossas vidas no caminho correto. E aí, a gente se recusa a viver uma vida sem Ele, a direção dEle. E aí a gente quer o quê? Pregar esse evangelho da cruz. E aí vem a segunda palavra na qual a renúncia nos faz, que é rejeitar. E tem sido agora a palavra que mais mexeu comigo, porque eu vou para o capítulo de Isaías que mais me mexe comigo. E todas as vezes que eu leio, ele me faz chorar assim. Porque eu lembro que eu sou pobre, falha, pecadora, eu sou pó e cinza. Em Isaías 53, verso 13, nos diz assim: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso nenhum. Ele era desprezado, rejeitado. E se você continuar lendo, o capítulo vai começar: quem deu crédito à nossa pregação? E quem tem dado nos dias após crédito à palavra que sai deste altar? Nós temos vivido dias onde um após outro vem pregando. Olha, Cristo está voltando, se posiciona. Cristo está voltando, se relaciona com Ele. Cristo está voltando, o que você tem feito? Mas nós achamos que os ministros que vêm aqui, os nossos pastores deste ministério, é necessário eles pegarem palavras que massageiem o nosso ego. Não, eles vêm para trazer palavra de confronto, porque somente palavra de confronto produz vida eterna. Somente palavra de confronto traz arrependimento. A sã doutrina tem sido pregada culto após culto. E o que nós temos feito? Por muitas vezes nós reclamamos. Por quê? Ser confrontado dói, a carne grita. O espírito milita com a carne, fica aquela guerra. E só vence aquele que está mais alimentado. E qual nós temos alimentado? A carne ou o espírito? Eu me lembro de um determinado momento no que eu estava passando assim, meio aflita, eu conversando com o diretor de Maria. Ela falou assim: amiga, coloca aí o louvor, deixa o louvor tocando na sua casa o dia inteiro, vai orando, vai falando com Deus, vai fazendo as coisas, vai falando com Deus, vai falando. Por quê? Nisso eu desenvolvo um relacionamento, me recuso a dar ouvidos às coisas ruins que estão acontecendo. Mas com isso tudo também, eu rejeito os ataques de Satanás e lembro das palavras que me trazem vida e vida com abundância. Aleluia. As palavras que têm sido pregadas nesta congregação, nas demais congregações, são palavras para um povo lavado e remido em Cristo Jesus, que vai morar no céu. E aí é um despertamento tanto para mim quanto para a igreja do Senhor na face da terra. Os nossos pastores não podem dar conta da nossa alma gemendo, e sim com alegria, porque a palavra nos diz isso, a Bíblia nos fala isso. Então, o que nós temos feito? Temos murmurado ou temos falado aquilo somente que agrada ao Espírito Santo? Eu me lembro, nova na caminhada, o pastor Jorge Gouveia falou assim para mim, que passou para quem me batizou, né? Por quem eu passei pelas águas. Olha, tem um ministério dentro da igreja, um departamento, porque ele também não gostava da palavra grupo, que o crente não pode fazer parte, mas sempre tem um que quer fazer parte desse departamento. Ah, Daiana, qual é esse departamento? O ministério ver defeito. Porque nada tá bom. Porque aquela pessoa que está falando da pregação, aquela pessoa que está falando mal do irmão, aquela pessoa que está falando mal até mesmo do ímpio, ela está nesse ministério ver defeito. Porque nada tá bom, só sabe ver defeito em tudo. Ai, viu a roupa da irmã? Não gostei daquela roupa. Ai, o ministério de louvor de cantor, não gostei não. Ai, sabe, em tudo vê um defeito. E não é mais tempo de vivermos assim. É tempo de vivermos num ministério onde vamos orar. Veio murmurar.
Só que quando a palavra ela traz confronto, quando a gente se acha ali ignorado, quando a palavra nos traz ali aquele constrangimento diante do Senhor, ela produz uma vida de tal forma que você quer pular, você quer se alegrar, você quer orar, você quer dançar, você quer fazer o melhor para o Senhor, porque Ele só corrige quem Ele ama. Porque quando a palavra te traz confronto, ela é para gerar arrependimento. Mas quando ela traz confronto e a gente murmura, você mesmo adquire maldição na tua vida. E aí é onde eu entro na terceira palavra que renúncia nos traz. Porque se ela traz confronto e não traz o arrependimento, você pensa em desistir. E aí a gente vai lá onde? Josué 1:9. Josué 1:9, o Senhor falou para Josué o quê? Olha, Josué, tem de bom ânimo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, o que o Senhor está falando aqui? Olha, não estou falando sobre desistir, não. Sobre as coisas do mundo, não. Eu estou falando sobre você não desistir na caminhada, por mais que venham as lutas. Essa palavra foi uma palavra de encorajamento para Josué, no momento em que Moisés tinha partido e agora ele se torna líder do povo. E substituir um líder na qual foi referência é algo que às vezes é uma responsabilidade muito pesada. Eu me lembro quando eu vim para o departamento infantil e eu tinha muitas inseguranças. E aí veio a missionária me direcionando e falando isso, me foi me dando direções. Olha, filha, assim, assim, assim. E aí, esse ano, a Diaconisa de Mara veio para ajuntar, né? Veio para apoiar ainda mais. E aí ela foi dando sugestões e dando ideias, e ali me incentivando a crescer, a fazer. E ali, Josué não foi ensinado. Então ele tinha condições de substituir Moisés. Ele tinha condições por quê? Era mais moço, com vigor, ânimo, sim, mas não é sobre isso. É
fala assim nos momentos do Senhor, traz a minha memória que me dá esperança. Mas aí o Senhor fala, não é sobre o material, é sobre um céu na qual você vai estar comigo. Isso tem que te dar esperança. Aleluia. Isso tem que trazer vida para você. Então vai, como o Senhor disse para Elias, come, bebe. E aí a gente vai levantar e andar. Então existem momentos que a gente vai ter que comer, beber e prosseguir. Porque não será fácil, não será o evangelho. A nossa vida não é um evangelho de facilidade, mas a nossa vida é um evangelho para determinação. Porque a porta é estreita, o céu é tomado à força, e não é na força do braço, é na força da perseverança em servir a Cristo, é na força de renúncia. E é sobre isso que o Senhor está falando conosco, é renunciar às nossas vontades, é renunciar à nossa vida para que vivamos a vida dele. E a última palavra que foi a que me impactou foi deixar a posse dele. Renúncia é deixar a posse dele. E aí, para referência bíblica nossa, a gente vai onde? Em Mateus. Mateus 10, no verso 39. Quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O apóstolo já fala, nosso querido e amado apóstolo Paulo, lá em Gálatas. Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador. E quando nós tomamos essa decisão, o que nós estamos fazendo? Olha, Senhor, eu estou te entregando aqui, toma minha vida. Só que a gente não entrega só a nossa vida, a gente vai entregando os nossos filhos, os nossos problemas, as nossas debilidades, até mesmo as coisas físicas, alma, emocional, a gente vai deixando tudo. E vai colocando tudo no altar do Senhor. E aí, a gente tem o costume de deixar no altar e pegar de volta. O final de um orar com um fervente de oração, quem fala? Por não deixar tudo no altar, às vezes. A gente não deixa tudo no altar, a gente pega de volta. Porque agora a fé que nós temos, nós não temos que vivê-la só aqui dentro. Mas é um testemunho vivo, é um proceder constante na nossa vida. É um comportamento que tem que dar testemunho de que somos servos do Senhor. Por quê? Porque o céu, às vezes, não precisa testemunhar através de palavras nossas. O nosso proceder diariamente já diz que somos homens e mulheres cristãos. Só que nós, às vezes, deixamos comportamentos nos quais não agradam ao Senhor tomar em conta. Nós deixamos coisas que entristecem o Espírito Santo tomarem a direção. E aí, quando a gente deixa algo no altar, a gente vai lá depositar algo no altar. Coloquei ali. Senhor, eu estou te entregando. Mas nós teimamos em achar que Deus precisa da nossa ajudinha para resolver alguma coisa. Declaramos constantemente Eclesiastes 3.
queimando. Ele falou, não. E a gente está lá. Porque a gente quer só Mateus 7,7, né? Pedir, dá desfusar. A gente só quer pedir. Às vezes com as filhas do sanguessuga, dá e dá. Só isso. E esquecemos que o Kairos é um tempo perfeito. É um tempo no qual o Senhor vai fazer segundo a vontade dele, não a nossa. Mas será que estamos preparados para viver e aceitar a vontade dele? O final de Romanos 12 diz que é boa, perfeita e agradável. Estamos preparados para viver esse boa, perfeito e agradável? Para que se cumpra verdadeiramente Romanos 12, 2, no qual nós não estamos conformados com este mundo e o transformando através do nosso testemunho. É necessário que a gente se posicione. É necessário que a gente desista das nossas vontades. É necessário que a gente rejeite aquilo que não provém do Espírito Santo. É necessário que a gente deixe a posse de tudo com o Senhor. Porque por mais que a gente venha tentar falar que Deus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, por mais que a gente venha tentar falar disso, se o nosso testemunho, o nosso proceder não for de acordo com a nossa pregação, de nada adiantará. Porque vamos dizer, eu vou ser crente igual a ele, eu vou ser crente igual a ela. Então, quando a gente venha viver verdadeiramente um evangelho na qual a cruz é o centro de tudo, onde o apóstolo Paulo falou pra gente aqui, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Viver essa fé no Evangelho é entender que sempre vai ser necessário renúncia, sacrifício, porque agora já não vive mais eu, mas o Espírito do Senhor vive em nós. Então, para que o verdadeiro avivamento aconteça em nós, é necessário esse profundo arrependimento, é necessária essa renúncia verdadeira, é necessária essa vida, essa sede, às vezes, que a gente fala de santidade, de busca mesmo. Porque eu não sei se os irmãos lembram, eu já estou terminando. Lá no início da caminhada, onde você estava ali em primeira mão, que você tinha um evangelismo na rua, você estava. Porque antigamente tinha muito antes da pandemia. Tinha um culto ao ar livre, você estava. Tinha a segunda geração às 9 da manhã, lá no sábado, você estava. Tinha escola bíblica dominical às 9, você estava. Tinha vigília, você estava. E agora, em segunda geração, onde nós estamos? Enquanto irmãos queriam estar, e a doença às vezes atrapalha, muitos podem estar e não fazem parte. Porque sentar à mesa do Senhor não é só vir ao culto de ceia, não. Sentar à mesa do Senhor é estar ali constantemente em comunhão, orando, buscando e ouvindo a palavra. Porque transformação de vida e libertação só vem através de ouvir a palavra de Deus, a sã doutrina. Então, que a cada dia nós sejamos livres em Cristo Jesus mesmo. E que a nossa vida venha a ser esse evangelho verdadeiro, genuíno. Para que, como dizem Romanos, no seu capítulo 12, verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando nós renunciamos e tornamos o nosso corpo sacrifício vivo em adoração, o Senhor faz morada, o Senhor faz a diferença em nós. E nós temos novidade de vida, mas vida do trono de glória do Deus Altíssimo. Porque, como nós temos aprendido, Ele é Jeová Rapha, Ele é Jeová Jireh, Ele é Deus de provisão, Ele é Deus que cura, que sai, que transforma tudo. Mas é necessário sim
posicionamento para que a gente viva essa boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu falo que é o meu versículo favorito. É Romanos 12:2, porque ele me confronta, mas me traz esperança. E que a gente venha ter esse confronto essa noite. Eu falo porque eu fui confrontada. Eu passei por 2 horas hoje estudando, eu falei, Senhor, escrevi. E quando eu vi a não olhando e guardei, eu disse, não é isso. Porque primeiro ele me confrontou, ele falou, você não pode falar de você mesmo. E aí eu falei, tá bom. E aí eu parei, peguei a Bíblia, li de novo. E aí na terceira vez eu li. E aí eu mesmo fiz uma pergunta para mim. Tá, Senhor, mas o que é um sacrifício vivo? E ali eu fui tendo o entendimento de que ser um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, é ter o entendimento que o meu proceder, a minha adoração, tudo depende do meu testemunho e de como eu tenho me portado, não só na casa dele, mas na minha casa, na rua, no trabalho, na escola. Porque o Senhor é onipresente e Ele me vê como ninguém mais vê. Então que nessa noite a gente venha ter renovo da parte de Deus e que a gente possa viver verdadeiro avivamento na cruz, no nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa noite e que o Espírito venha falar melhor com os nossos corações. Porque como sempre digo, nós somos pobres e necessitados dessa graça. Essa é a em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Bom, né? Queremos ouvir a palavra do Senhor e entender a palavra, viver a palavra, aplicar a palavra em nossas vidas. Isso é tudo racional. Cada um tem vindo aqui. Deus tem usado para completar nosso entendimento, que nós possamos viver aquilo que é desejado para a igreja. Né? Eles estão chegando no final do nosso culto. Próxima quinta-feira estaremos ainda meditando a respeito do culto racional lá na congregação do Assembleia. Sexta-feira, na mesma palavra, nos seus dois. No próximo domingo, teremos Santa Ceia do Senhor. Importante que estejamos todos presentes. Só faltar se de fato houver um entendimento sobre o amor. Não que nós não possamos tomar ceia bem coisa, é bom nós tomarmos ceia juntos todos, tá bom? Quero agradecer a toda a igreja pelo congresso dos varões que encerrou no sábado ali, os servidores. Nas 3 congregações do evento, foi sobremodo bom. Eu estou um pouco já dar os parabéns ao departamento masculino, do qual faço parte, porque se ficou bom, é porque houve esforço, houve dedicação, e aí, tá bom. Então podemos fazer de qualquer jeito, tá bom? A senhora Adriana ficou quietinha em casa, e está um pouquinho dolória. Tem aí um andaço, uma virose aí, que tem provocado problemas estomacais e intestinais.
irmão dela, Douglas, teve que ir ao hospital hoje para receber soro, que desidrata. Então, vamos ficar atentos. Está andando por aí, mas não é nossa, não. Ele dá de outros pertences. Então, vamos ficar dentro. Tá bom? Vamos ver. Vamos estar orando. E nós vamos dando a bênção. Senhor, nosso Deus, bom do Pai, nós glorificamos o Teu nome, Pai amado, porque tivemos um tempo juntos na Tua presença, cultuando ao Senhor, Pai amado, com as nossas vidas, com o nosso entendimento. Agora vamos retornar para os nossos lares. Leva-nos, Pai amado, em segurança. Nos dê, Pai amado, uma noite de bênção. Todo terror noturno, Pai amado, possa ser aniquilado sobre o nome santo e precioso de Jesus. Que nós possamos falar com o salmista: em paz me dei, logo terá sombra, porque o Senhor está conosco. E o Senhor abençoe grandemente a vida dessa igreja local e todo o ministério em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa a cabeça, vamos colocar o nome. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós. Nós vamos dizer amém.